Está bem. Bora lá. Sejam bem-vindos a mais um diário de reflexão. O meu nome é José Paiva, já tenho aqui comigo os meus convidados. Agora parecia o YouTube, não é? Olá, pessoal! Já tenho aqui comigo Rita Marreta de Carvalho, Zé Pedro Silva e Helder Gomes! Bora lá! Mas para seres um youtuber tens de cortar os silêncios depois na edição. Fica tudo seguido. Sim, edição. Os youtubers não respiram, não é? Pois é. Estamos bem ou não? Felizmente estou a respirar e ok. Tudo nos conformes. Tudo em cima. E tu, Zé? Tudo nos conformes. Estás com um belo dia aí, usaste pá. as receitas da Rita? Usaste Como? as receitas da Rita desde ontem? Os brufernos e bendanos. Ai, tomei tudo. Essa doutora cuida caixa disso. toda. Se a gente não compra... Estás lá... Sim, estás com muito bom ar. Já dá para ver que a receita está a fazer efeito. É imediato. Ora bem, então vamos... Exato. Vamos lá então falar da grande entrevista que Ramalho e Anos deu ontem à RTP, não é? Começo talvez pelo Zé Pedro. Zé, o que é que achaste aqui desta entrevista, amplamente partilhada, com muita gente a dizer que ele teve um grande sentido de Estado, disse algumas coisas interessantes, por exemplo, que as Forças Armadas deviam ter sido chamadas mais cedo, e que aquela coisa que mais badalou da entrevista foi aquela ideia de os velhos, ele estar, ou seja, ele tem 80 anos, acho que eu, 85, 80? 85, de acho dar sim. o ventilador Sim, a 85. alguém que, ou seja, há pais com filhos, essa imagem forte. Zé, o que é que te pareceu esta entrevista, depois o desenrolar nas redes sociais, etc.? Se viste, se não viste, o que é que queres dizer sobre esta entrevista? Só vi as notícias da entrevista, portanto, não vi a entrevista completa. E, portanto, apanhei só aquelas partes, os maiores soundbites. Eu acho... E o maior deles todos é naturalmente a questão do ventilador e de ceder o ventilador. Se algum dia essa escolha tivesse que ser feita, não seria pelo próprio, seria sempre pelos médicos, mas não deixa de ser, obviamente, uma afirmação bastante relevante. Agora, o que eu acho é que, e acho que Ramalho e Anos, de facto, uma pessoa extraordinária, não por isto, como digo, que eu acho que o que ele disse ontem, nesta matéria, não foi assim tão fora do normal. Parece um bocado evidente, as pessoas mais velhas dizem sempre, os mais jovens. Parece-me uma coisa mais banal do que estão a fazer crer. Mas acho, Na geração de facto, dele, sim. Mas acho, de facto, um homem extraordinário. Eu acho que os portugueses têm tanta sede de pessoas assim, que ele diz qualquer coisa, como esta que disse, e é histeria, porque, de facto, é muito raro pessoas assim. E depois também se lamenta que ele ficou muito conhecido por ter abdicado da sua pensão da ex-presidente da República, e eu acho que isso foi onde ele explodiu de popularidade. Ele torna-se um homem querido de todos os portugueses porque mostrou que um político abdicou das suas regalias que entre eles combinaram assim à socapa. E, portanto, é aí que ele se torna um homem ímpar. Mas ele tem uma história muito maior. E eu lamento sempre que em Portugal nós tínhamos muito poucas biografias, muito poucos documentários, e que está muita gente a falar do homem incrível que é o general Ramalho e Anos sem fazerem a mínima ideia. A mínima. O que é que ele fez, a história, da participação dele na história portuguesa. E pronto, é só um político que abdicou da sua pensão. E ele é muito mais do que isso. Por isso acho que, de facto, o que saiu da entrevista, que eu ainda vou tentar ver na totalidade, mas o que saiu é muito importante, menos talvez do que se está a fazer crer, mas enfim, é de facto um homem extraordinário. Helder, tu achaste que era menos, ou seja, era na linha do que o Zé Pedro estava a dizer, que poderia, para ele, não quer dizer banalidade, mas que é uma coisa que ele sabe, mas se calhar como as pessoas estão sedentas de ouvir assim, opiniões mais credíveis e menos espetaculares, ou achas que de facto foi aqui uma pedra no charco no meio disto tudo e que precisamos deste tipo de não quero dizer lições, mas entrevistas, ou falatórios, o que quiseres. Bom, eu concordo em tudo com o Zé Pedro. Acho que o Ramalho e Anos é um homem, de facto, com uma história que não ultrapassa, porque ele foi agente da sua própria história e continua a ser, porque felizmente continua vivo, mas também agente da história de Portugal e um agente transformador, verdadeiramente transformador. Quem teve a possibilidade, ou a sorte, diria até, de privar com ele, sabe que ele é um homem muito reservado, um homem já com uma saúde bastante debilitada, e, no entanto, é de uma ternura e de uma atenção com as pessoas
e há quase 5 anos, onde estava a partilhar uma fotografia convosco, na sequência de uma reportagem que eu fui fazer, que incluía vários palestrantes, incluindo, e o Ramalhiano estava entre eles. Eu falei com ele no final da conferência e, de facto, ele teve toda a paciência do mundo para aturar uma pessoa como eu, o que é de louvar. Sim, são o Ramalhianos e a tua namorada também. Exatamente. Mas em relação ao conteúdo da entrevista propriamente dito, acho que é importante que uma pessoa que nem sequer está nas notícias a toda a hora, muito pelo contrário, Ramalhianos está sempre afastado dos holofotes. É importante que quando ele fala e quando ele dá uma entrevista, e aí o serviço público da RTP está a funcionar a todo o gás, é importante que de facto ele diga estas coisas que nos parecem óbvios, quase ululantes, como se diz em qualquer conversa agora, mas que na boca dele tem um peso diferente. Primeiro porque ele é um general, é também um ex-presidente da República, e ao contrário de muitos outros que o antecederam e que sucederam, é um homem que não faz questão de estar continuamente presente, e quando diz alguma coisa é eventualmente no momento certo e diz a coisa certa. Portanto, é uma entrevista que eu não vi na íntegra ainda também, mas aquilo que transpirou é uma coisa que quase faz chorar. Rita, para terminar este primeiro ponto, era preciso um general para meter ordem na opinião, principalmente nas redes sociais e nas coisas que se vão dizendo na praça pública, ou não? Há um André Ventura dentro de ti, de vez em quando. Deixa-me dizer-te que está praticamente tudo dito sobre o general Ramalhianes. Se era necessário um general... eu acho que de forma transversal ele foi muito bem recebido e acolhido nas suas palavras, que são quase poéticas, de um lirismo, de abnegação e de sentido de estado de comunidade, de quem vê uma floresta e o quão necessário por vezes é sacrificar alguém para que tudo renasça e possa voltar a ser mais forte. Houve, obviamente, alguns que não consideraram acertadas as suas palavras, já quase como uma espécie de incentivo a que os mais idosos não queiram ser tratados. Não me pareceu de todo, acho que é muito enviesada essa interpretação. Também não consigo perceber. Há sempre alguém que tem uma opinião. Deixa-me dizer-te uma coisa, e isto é muito importante. A maior parte dos portugueses não sabe, mas o primeiro presidente dos afetos foi o general Ramalhianes. Só que é um homem muito mais discreto, muito mais subtil e que não gosta de centralização dos média. É óbvio que na altura em que foi presidente não havia esta rapidez de acesso e esta presidência de imagens em que tudo se sabe imediatamente no momento em que acontece e passa a ser transmitido por todo lado e por todas as plataformas. Mas era um homem, e isso posso partilhar convosco, que mesmo sendo presidente, numa visita aos fogos sem câmaras de televisão, foi dos primeiros a sair do carro e tirar o casaco e ajudar os bombeiros, e não estava lá a comunicação social, quem me contou isso foi um militar. Não estava lá ninguém para reportar o ato heroico do presidente. Do mesmo modo, vocês sabem que todos os ex-presidentes da República têm direito a ter um polícia à sua porta de casa ad eterno. Devo dizer que a família de Ramalhianes, desde sempre que na noite de Natal um elemento da PSP está lá a passar, é convidado para subir e cear com a família, ou muitas vezes a Manuelianes, que é a mulher de Ramalhianes, desce para dar um chá, um café, ou perguntar se está tudo bem. É este tipo de comportamento que se fosse a cavaco, revela o seria caráter, que revela muito o caráter das pessoas, mas que não é mediatizado. E se houve um primeiro-presidente cuja afetividade e cuja a noção de que o que nos salva é o amor, como ele próprio dizia, o amor é indispensável,
foi Ramalhianos, e o que é até paradigmático, porque vindo de um militar poderia causar ainda mais estranheza. Eu queria só terminar a dizer que ele também disse que este era um período de reflexão. Ele falou em nós. Portanto, não sei se... Sim, um período de reflexão foi e, o portanto, cá está Ramalhianos já a transportar todas as pessoas para este podcast e para este diário. E para eu não tenho dúvidas que o general Ramalhianos segue religiosamente o podcast semanal e os diários, sem perder, fica lá ao lado da sua Manuela. E é graças à sua compaixão que ele diz que, sim, é bonzinho, gosto do podcast. Mas eu consigo imaginar a Manuela dizer, mas os rapazes até têm jeito. Ora bem, passando aqui para estas novas regras de renovação de contrato com o estado de emergência, eu queria-vos ouvir sobre este confinamento ao Conselho de Residência durante 5 dias. Eu penso que isto é no período do próximo fim de semana, não é? Da Páscoa. É, da Páscoa. Zé Pedro, vais ter que passear a bicha aí atrás dessas árvores ou plantas, ou o que é, porque não podes sair da tua área de residência. Conselho. Conselho. Sim. Pronto, também não era costume eu ir passear a bicha para outro conselho. Só se fosse aquela grande questão frase. Que grande frase. Só se fosse aquela questão de não ir ali ao Casino de Estoril, ir ao Casino de Espinho. Olha, eu fiquei a saber dessa medida, desse confinamento mais agressivo, num podcast que eu sigo, que é o Diário de Reflexão. Há breves instantes, foram vocês que me disseram. Eu acho é que, de certa forma, qualquer coisa que seja endurecer um bocadinho as medidas, eu acho bem. Eu vou explicar porquê. Porque eu, de facto, ao passear a bicha, eu acabo por ser um barómetro. Nunca ninguém tinha sido um barómetro para passear a bicha. Mas eu sou. E eu vejo os dias em que as pessoas estão mais na rua, menos na rua. Hoje estavam imensas, pá. O meu passeio é muito breve. Hoje parecia-me praticamente um dia normal. E houve outros dias de sol, hoje está sol, houve outros dias de sol e que não estava ninguém na rua. Hoje parecia-me praticamente, tanto ao nível de carros, como ao nível de pessoas da rua, crianças no parque. Enfim, eu acho que as crianças devem se exercitar um bocadinho, ou devem ficar 2 meses fechadas num apartamento. Mas há limites. Ali estavam a passear assim com mais pessoas do que é costume. Carros a passar com gandins, que agora também andam para aí espalhados com músicas de altos berros. A coisa está-se a tornar... Pois é. Também está a acontecer aqui, é verdade. É verdade. Os gandins, sim. Isto já está, as pessoas estão a começar a acusar cansaço, outras ficaram mais aliviadas com a presença do Primeiro-Ministro na Cristina, outras com o discurso do Presidente da República, que a curva está a achatar. Portanto, juntas o cansaço das pessoas estarem em casa a estas declarações e está-se aqui a voltar ao mesmo. Por isso acho que endurecer as regras parece-me inevitável. Heller, com este endurecimento das regras, vais gravar este diário de reflexão nos próximos tempos aí, porque já que não podes gravar no carro, provavelmente, a não ser que estejas a dirigir para o trabalho. Pois, e de facto eu resido num concelho e trabalho noutro. Portanto, eventualmente terei de ver como é que será a próxima semana. Exatamente, era isso que eu ia sublinhar, é isso que eu ia lembrar. Isto agora vai ser os jornalistas todos aí na coboiada, tudo na rua. Exato. Agora, em relação à medida em concreto, eu percebo-a, porque no fundo as pessoas sentem-se obviamente tentadas a sair e a visitar familiares para assinalar a quadra pascal e para assinalar a semana, que é uma semana que habitualmente, em condições normais, muita gente teria, a própria quinta-feira, sexta-feira santa, quase certeza, os funcionários públicos, portanto, havia ali 3 dias de descanso, e muitos até têm a tarde de quinta-feira, mas enfim, isto para dizer que eu percebo que, dada a tentação, como é óbvio, das pessoas se deslocarem e de pegarem no carro e ir visitar familiares e amigos, até porque estão fechadas há algum tempo em casa, eu compreendo esta medida, mas fico sempre muito apreensivo com o endurecimento, porque ainda hoje, ao voltar para casa, ouvi o noticiário na TSF e soube que a PSP queria basicamente aquilo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados definiu, e bem, como uma autorização em branco, porque a PSP queria fazer uso de drones de forma indiscriminada para controlar a população. E isso é uma coisa que, de facto, colide com o respeito da privacidade, e a vigilância é importante, sim, sobretudo nestes casos para proteger a saúde e a vida das pessoas, mas alto lá, porque é preciso acionar aqui quem
quem protege também outros direitos que não podem ser suspensos. E a Rita já suspirou, portanto já vai discordar. Rita, Não, queria perceber... Não. Suspirei, mas não foi por isso. Queria perceber também como é que vais lidar com este confinamento obrigatório e essa ideia dos drones até é interessante trazermos aqui, porque acho que em Espanha, pelo menos e no Reino Unido, eu só vi vídeos em Espanha, houve recurso a drones. Mas atenção, portanto, não sei se... Isto é só não sei se poderemos descartar essa hipótese. Não, pois, mas isto é só importante. Este não da Comissão Nacional de Proteção de Dados só é importante porque o pedido da PSP foi mal formulado, porque foi uma coisa completamente à balda, porque não deram indicações de como iriam usar os drones e em que circunstâncias. Rita. Bom, partindo do princípio que eles sabem mandar os drones. A primeira vez aquilo correu muito mal. Não? Pois foi. Bem lembrado. Não foi a última vez que isso aconteceu, por isso ainda eram capazes de matar algum cidadão com um drone na cabeça. Eu vou ficar em casa porque não vou estar a trabalhar durante o fim de semana. Vou fazer só de segunda a sexta, mas passo aqui muitas horas, como vocês sabem. Por isso vou estar em casa, vou fazer um solar ou não. Pá, obrigado por essa novidade. Eu adorava que Rita Marrafa de Carvalho faz um solar. Agora que não pode oferecer a ninguém, não é? Relativamente aos drones, eu percebo perfeitamente as preocupações que o Helder levanta e acho que são perfeitamente legítimas. Acho que faz todo o sentido. Mas que isto agora estão todos a concordar, pá. Eu não estou. Não estou a perceber. Então queres que eu não concorde? Espera aí, eu posso Está não muito concordar. suave Isto é um grupo de debate, como há na América, que tu tens de discordar do parceiro. Mas não, acho que são preocupações totalmente legítimas. Quando nós ainda não temos isto minimamente determinado, porque diz respeito ao que é possível, ao que não é possível, ao que a lei vai autorizar ou não, usar agora os drones à balda só porque estamos num estado de emergência. Exato. Só por isso. Parece-me insensato nesta altura. Por isso concordo contigo. Já agora, para terminar, eu queria puxar aqui uma coisa que eu ouvi, e ajudem-me se perceberem mais disto do que eu certamente percebem, que é aquela ideia do direito à resistência, que fica, enfim, suspenso. É que nós andamos aqui neste diário de reflexão a resistir, não é? O que é que vos parece essa ideia de suspensão do direito à resistência? É ótimo, maravilhoso. Tudo que seja limitado a direitos é sempre bom. Deixa-me só, não me deixaste falar sobre a questão dos drones, eu vou só dizer em 30 segundos. Fala. Não, porque a Rita tem razão quando diz que, quando lembrou, de facto, a azelice lusitana relativamente aos drones, e efetivamente passam a ser dois perigos. Passam a ser dois perigos de andar na rua, apanhar Covid ou apanhar com o drone. Portanto, é tudo boas razões para ficar em casa. Então, podem ficar sempre, olha lá, estou a tua irmã, a minha irmã está em casa, então o que é que apanhou Covid? Não, apanhou com o drone. Apanhou com o drone. Portanto, isso é perigoso. E depois, relativamente ao que disse o Helder, a minha preocupação é ao contrário da dele. A minha preocupação é se o drone, porventura, não tem lança-mísseis, que era para resolver logo ali. Estás a ver? Imagina, vês ali uma aglomeração. Em vez de ter que ir lá o agente da PSP que pode apanhar ele qualquer coisa... Portanto, é um novo mata-velhos, é isso? Não só velhos, essa questão de que esta doença é uma doença para a terceira idade está errada. Eles, de facto, são, como é evidente, os têm mais problemas se o bicho lhes pegar forte, mas tem toda a gente. E o que eu vejo na rua não é apenas terceira idade, embora se faça sempre mais confusão, porque, de facto, aí há um nível de responsabilidade e de autoestima um bocadinho mais dramática. Mas pronto. Muito bem. Olha, enviaram as leituras... Do que é da EDP? Eu fiquei a saber que foi prolongado o prazo para enviar leituras. Enviaram? Não, mas olha, não, eu nunca envio. Eu também não. Eles vêm cá. Não de aparecer lá em casa. Eu tenho uma puxada do vizinho. Mas eu tenho uma conta para pagar. Avisaram o gás, não paguei a conta de 19 cêntimos. Não pagues. Porque não podem. E o IRS já fizeram? Também não. Ainda não. Faz a Também não. Mas olha, eu tinha uma coisa que eu tinha que fazer a inspeção do carro em março e foi adiada. Agora ando sem travões. E quem também anda sem travões somos nós, e mais um diário de reflexão que terminou hoje. Amanhã voltamos, sexta-feira. Sexta-feira. E no sábado
Exatamente, pois não. E no sábado teremos mais um dia de reflexão. Beijinhos, bom dia, boa noite, boa tarde. Deus. Tchau.